Olá, queridos irmãos e irmãs! Chegou pra gente aqui mais uma dúvida interessante e é a seguinte: tem um amigo que tem uma tese um pouco maluca, mas até que faz sentido em alguns momentos. Ele disse que Deus criou outros seres humanos no capítulo 1 de Gênesis e só no capítulo 2 criou Adão e Eva que conhecemos. Isso é realmente possível? E acrescento ainda a dúvida do nosso leitor aqui: Deus teria criado uma outra esposa para Adão e dado a ela o nome de Lilith? Será que isso é uma realidade? Muito obrigado ao querido irmão que deixou pra gente essa dúvida, e você também tem esse espaço aberto aqui nos comentários desse vídeo. Deixa a sua pergunta, a sua dúvida, também pode deixar o seu elogio, a sua crítica, né? A gente aqui está sempre aberto para ouvir os irmãos, para a gente crescer juntos aqui no trabalho. Antes de responder essa pergunta, deixa o seu like, deixa o seu joinha, apoie o nosso trabalho, isso não custa nada para você e abençoa muito a gente aqui, tá bom? Não sei se você já me conhece ou se é a primeira vez aqui no canal. Sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te conduzir nesse estudo bíblico. Vamos até a minha lousa de explicações aprender mais desse tema, vamos lá? Então vamos lá, 2 textos na tela aqui hoje para vocês. Primeiro texto, Gênesis 1:27, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe então que Gênesis 1:27 dá aquela clássica declaração a respeito da criação de homem e mulher. E depois nós vamos para Gênesis 2:7, que diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E depois, na sequência do capítulo 2, também temos a criação da mulher. Bom, são 2 textos aqui que causam muita confusão na mente de pessoas. Alguns creem que em Gênesis 1, Deus teria criado uma outra esposa para Adão, chamada de Lilith. Você vai ver muito disso aí por aí na internet. E que também, antes de Adão e Eva, Deus já havia criado outros seres humanos que já estavam povoando a terra naquela altura. Mas, conforme eu vou provar para você na sequência, tudo isso não passa de absurdos e interpretações muito, mas muito equivocadas da Bíblia. Eu vou explicar isso em detalhes para você analisando Gênesis 1 e 2. E no final do estudo eu vou mostrar para você o argumento que mata completamente essa ideia de que havia uma Lilith e de que havia outros seres humanos e até mesmo aquela mulher criada, segundo alguns, para que Caim casasse. Eu vou matar todos esses argumentos, então fique comigo, vamos avançar juntos. Olha só, nós vamos começar analisando a respeito do contexto, a respeito desses outros seres humanos que alguns citam aí, né, que viveram antes de Adão e Eva. E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal, tá bom? Aproveite essa oportunidade, faça a sua inscrição, estudos todos os dias aqui, segunda a sexta, às 15 horas no canal. Olha só, então o verso que começa essa controvérsia é esse que nós lemos no início, Gênesis 1:27, que fala da criação de homem e mulher lá no capítulo de número 1. E o que a gente precisa entender a respeito da narrativa do capítulo 1 de Gênesis? Preste bem atenção. O que temos em Gênesis 1 é um relato bem resumido da criação de Deus, onde ele começa com a organização dos ambientes. Então você vai ver Deus ali trabalhando questões da separação das águas, Deus arrumando a questão do céu, da atmosfera, e Deus também ajeitando a questão da terra, né? Fazendo aparecer a porção seca e por aí vai. E depois, o capítulo 1 vai mostrar pra gente que ele coloca criaturas que pudessem viver, né, dentro desses ambientes. Um exemplo fácil aqui para você entender: no segundo dia, Deus então ajeitou toda a questão dos céus, e no quinto dia ele criou as aves. Então é mais ou menos assim que funciona a narrativa de Gênesis 1. Existe também a menção em Gênesis 1 da criação do homem e da mulher, que foram feitos ali no 6º dia, mas conforme nós podemos ver na narrativa de Gênesis 1, de uma forma bastante breve e bastante resumida, sem muitos detalhes. Simplesmente diz: olha, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas não é só isso. Agora a gente precisa analisar mais uma questão importante. Aí passamos então agora para Gênesis 2. Será que nós temos então em Gênesis 2
uma outra criação, agora sim a criação de Adão e Eva. Será que é isso? Eu vou te explicar em detalhes, recadinho rápido para você. Aqui no primeiro link fixado, primeiro comentário fixado, tem um link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? Se você quiser aprender a Bíblia toda comigo, inteirinho em videoaulas, acesse após terminar esse vídeo e aproveite. Olha só, o que ocorre em Gênesis 2 é exatamente o que? O detalhamento de como foi a criação da obra-prima de Deus, que é o que? O ser humano. Então nós temos o Gênesis 2 com foco principal no ser humano e em todas as condições possíveis para que ele vivesse, conforme Deus estabeleceu. Não temos ali em Gênesis 2, de forma alguma, uma nova criação, e eu vou mostrar isso em detalhes e com versículos na sequência para você, mas apenas temos ali um detalhamento maior de como foi essa criação já citada. Então nós poderíamos pensar em Gênesis 1 como um tipo de introdução. E o Gênesis 2, um desenvolvimento daquilo que foi introduzido no capítulo 1 de Gênesis, principalmente com foco no detalhamento da criação de homem e mulher. Isso fica bastante claro quando nós já olhamos ali em Gênesis 2, o versículo de número 4. Observe bem, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então observe que a narrativa vai utilizar ali quando foram criados. Preste bem atenção nisso. Observe que nesse verso o autor começa a detalhar, então ele diz, olha, esta é a Gênese, o que já havia sido criado quando foram criados. Então não está havendo ali uma nova criação, mas justamente uma explicação com maior detalhamento a respeito do que já aconteceu, detalhando algo que já havia sido feito, e agora ele iria então o autor discorrer com maiores detalhes de tudo aquilo. Dessa forma, ele passa então a dar mais detalhes da criação do homem, da criação da mulher, do jardim, da localização ali de onde ficava esse jardim. Então todas essas coisas são abordadas no capítulo 2 de Gênesis. E observe ainda que o autor agora, ele detalha até mesmo os animais criados em Gênesis 1, que receberam nomes que o homem lhe deu. Olha esse detalhe que importante. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, então observe bem, já havia formado todos os animais, animais do campo e todas as aves dos céus. Trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Esse verso, então, ele acaba completamente com o pensamento de que haviam seres humanos criados em Gênesis 1 e outros seres humanos criados em Gênesis 2. Mas por que, presbítero? Olha só. Quando o texto mostra claramente que os mesmos animais criados em Gênesis 1 também são mencionados em Gênesis 2, com um detalhamento maior, ele então termina essa questão. Por quê? Porque senão nós teríamos que ter outros animais também criados. Então Deus criou animais em Gênesis 1 e criou de novo animais em Gênesis 2? Evidentemente que não. Esses animais que o homem deu nome no capítulo 2 são aqueles criados no capítulo 1. Da mesma forma que homem e mulher, com o detalhamento que foi mostrado em Gênesis 2, foram aqueles que foram criados em Gênesis 1. Mas agora vem aquele fato, aquele argumento que resolve definitivamente essa questão sem qualquer controvérsia. Eu vou mostrar para você agora. Vamos então ao fato que resolve definitivamente essa questão. Olha que interessante. Algo que também se opõe ao fato dessa afirmação de haver duas criações é o fato de que Gênesis 2:1, já logo no comecinho do capítulo 2, já mostra pra gente que Deus tinha finalizado a obra da criação. Olha que interessante. Gênesis 2, verso 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então observe que nós temos uma continuidade do capítulo 1 para o início do capítulo 2 que mostra, olha, foi assim que Deus finalizou a obra da criação. E aí ele passa então ali no comecinho, após esses versos, a mostrar que Deus então havia
feito e o detalhamento de como ele havia feito, que foi o que nós estudamos daqui para trás, ok? Agora veja, como Deus poderia ter acabado a sua obra e depois voltado a criar? Não faz nenhum sentido, não é verdade? Então esse comecinho do capítulo 2 já deixa isso muito claro pra gente. Isso reafirma o pensamento de que eu expus ali atrás sobre Gênesis 2 ser claramente um detalhamento da parte principal da criação, focado principalmente no detalhamento de como que o ser humano foi criado, o ambiente em que ele viveu e localização e também um pouquinho ali a respeito dos animais. Dessa forma, entendo não haver espaço na Bíblia para sequer aceitarmos tal pensamento de duas criações, nem de outra mulher de Adão e nada semelhante a isso. Deus criou em 6 dias e os detalhes todos dessa criação estão em Gênesis 1 e 2, que devem ser considerados como um relato único e complementar, e não partido em 2 pedaços como alguns fazem. É um relato complementar de como Deus fez, de como Deus quis que a gente conhecesse a obra de sua criação. Mas, para fechar, para aqueles que teimam em afirmar que existem 2 criações, eu deixo aqui 3 perguntinhas básicas. Olha só, por que alguém criado antes de Adão e Eva não teria sido mencionado no texto sagrado? Não é muito esquisito isso, né? Imagine que o primeiro ser humano criado não tenha sido Adão e Eva, então por que ele não foi mencionado? Bem estranho. O que ocorreu com esses outros seres criados em Gênesis 1 com relação ao pecado? Queridos, se realmente houve aí outros seres humanos antes de Adão e Eva, como que ficou a questão deles com relação ao pecado, já que a Bíblia não menciona outras pessoas pecando, mas o pecado iniciando através de Adão e Eva? Então o mundo ficou com pessoas no pecado e pessoas que não tinham pecado? Não tem isso na Bíblia, não é verdade? E por fim, essas pessoas também que teriam sido criadas antes de Adão e Eva, elas comeram do fruto proibido? Já que a Bíblia diz que todos pecaram? E se comeram, por que a Bíblia não narra algo tão importante? Queridos, essas perguntas obviamente mostram a grande falácia, o grande erro dessa argumentação de dizer que outros seres humanos habitaram sobre a Terra. A Bíblia não afirma isso. Os primeiros foram Adão e Eva e deles vieram todos os outros. E para você que ficou até aqui, eu tenho aqui um recadinho rápido para fechar. O nosso curso Apocalipse versículo por versículo está com vagas abertas. Aqui no primeiro comentário fixado tem um link para você. Acesse, vem estudar comigo todos os 404 versículos explicados frase por frase, palavra por palavra, detalhe por detalhe. Bom, fico por aqui. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.